Eu juro. Funciona. Olá, eu sou Karen Abessia e nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas para trabalhar com duplicidade de dados dentro das suas planilhas e relatórios. Para essa primeira dica, eu preparei algumas bases de dados, eu vou usar 3 possibilidades para você poder trabalhar com essas informações. E nessa primeira eu coloquei aqui para começar uma base de clientes. Então eu tenho textos, eu vou até a linha 5.000 e pouco aqui, eu tenho muita informação. Você não tem tempo para ficar, por exemplo, fazendo filtro e descobrindo quais são os clientes que existem nessa base de dados. Então, para isso, existe um recurso chamado remover duplicatas. Funciona da seguinte maneira. Você pode clicar em uma célula da sua base, no meu caso, na base de clientes. Eu não preciso selecionar tudo antes de começar. Com um clique na base de dados, você vai até o menu Dados e clica aqui em remover duplicatas. É só ler o que o Excel está perguntando, é super simples, olha só. Para excluir valores duplicados, que é o nosso objetivo, selecione uma ou mais colunas que contenham essas duplicatas. A gente só tem uma coluna, isso aqui é outra história que a gente vai analisar depois. Portanto, ele pergunta só se a coluna é dos clientes, se os seus dados têm cabeçalhos, eu deixo selecionado porque o meu cliente é o cabeçalho, vou dar OK e ele ainda dá um relatório, que eu tenho 5.957 valores duplicados e removidos da base, mas ele deixa um de cada um, sobrando aqui para mim 15 valores exclusivos restantes, só dá OK, que ó, o Excel colocou para mim um de cada um, sem eu nem saber quantos eu tinha em duplicidade. A segunda opção é trabalhar com números. É o mesmo mecanismo, mas aqui tem gente que pode falar, ah, tá fácil, é só você ler que delta aqui, positivo repetiu e que, por exemplo, o Samsung não repetiu. Aqui no CNPJ começa a ficar mais difícil. Eu inventei aqui um CNPJ de 3 números para fazer a simulação. Então eu vou clicar também em qualquer célula, vou pedir dados e fazer a mesma coisa do remover duplicatas. Olha só. Eu tenho a coluna de CNPJ, os meus dados contêm cabeçalho, sim, só clicar em OK e pronto. O Excel deixou apenas os 5 valores que não são duplicados, os 5 valores exclusivos. E se eu tiver 2 colunas? Bom, o Excel vai entender a coluna que você quiser como duplicação para remover. Então vamos fazer um teste? Eu quero remover com base no CNPJ duplicado. Eu vou clicar aqui em qualquer lugar. Vou lá no Dados, Remover Duplicatas, e ele faz para mim uma perguntinha. Ele fala, ó, encontrei CNPJ e clientes. Qual coluna te importa para excluir valores duplicados? Selecione uma ou mais colunas que contém essas duplicadas. Ah, tem duplicação nas duas. Ok, mas eu só quero que ele exclua quando encontre duplicação em quem? Ah, eu quero no CNPJ, por exemplo. É só desmarcar o clientes, dá ok, e ó, pronto, ele trouxe para mim aqui. Tem um terceiro modelo que eu quero que ele exclua para mim se ele encontrar duplicação de CNPJ e de cliente. Não é uma base real, tá? Só uma hipótese para a gente trabalhar. Então eu quero que ele analise 2 colunas ao mesmo tempo e que ele ignore o valor para fazer essa remoção. Então eu vou clicar, pode ser até no valor, em qualquer célula dessa base de dados. Vou no menu Dados, Remover Duplicatas. E eu falo que eu quero que ele só exclua quando tiver CNPJ e cliente com a mesma informação na mesma linha. Eu não vou considerar valor, vou dar OK. Ó, removeu mais de 5.000. E aqui, ó, você pode pensar, ué, mas o DEL continuou. Então, imagina que em vez de CNPJ, esse aqui é um código interno nosso. Onde 112, por exemplo, é um departamento que atendeu a DEL. 112 Sony, 112 positivo. Por isso ele deixou. Se ele encontrou 112 positivo em algum outro lugar, ou 115 Samsung, aí sim ele vai fazer a remoção. Portanto, ele analisou 2 colunas para fazer a remoção das duplicatas. E essa foi a minha primeira dica. Vamos para a dica número 2. A dica número 2 se aplica para quando você não quer excluir as suas duplicações de dados, e sim saber se existem dados duplicados, para tomar alguma atitude depois de você analisar isso, não necessariamente a remoção. Para isso, a gente pensa o seguinte, eu não quero trabalhar com conteúdos, eu quero apenas pintar uma célula, eu quero que o Excel pinte para mim automaticamente todo mundo que é repetido.
Como é uma formatação que eu vou criar, ou seja, pedir para ele pintar de uma cor específica, e tem uma condição para isso, e a condição é que eles se repitam, eu vou usar o do página inicial, o recurso formatação condicional. Antes de começar, eu sempre seleciono o intervalo que eu quero que o Excel leia para pintar ou não para mim automaticamente. Eu vou clicar aqui no primeiro cliente, que é o Dell, Ctrl Shift seta para baixo, que é o atalho para selecionar tudo, e agora eu vou no formatação condicional e eu vou pedir uma regra pronta, que é o realçar regras das células, lá embaixo, valores duplicados. Ele pergunta, você quer que eu pinte os duplicados ou os que não foram duplicados? Eu quero todo mundo que foi duplicado. Que cor você quer? Eu quero amarelo. Ok, vamos fazer um teste. Todo mundo até agora foi duplicado, portanto, ele está ficando, olha só, com essa corzinha amarela. Vamos ver se aparece agora um cliente novo e como é que o Excel se comporta. Teste. Pronto. Toda vez que eu colocar um cliente novo aqui, então, a formatação condicional já está respeitando isso e me mostrando só em cor amarela quem tiver em duplicação. Eu posso fazer o contrário. Aqui eu vou selecionar os dados e falar que eu quero que o Excel pinte para mim quem não está dentro dessa regra. Ou seja, aqui ele pinta quem repetiu. Aqui eu vou mandar pintar quem não repetiu. Vou selecionar o mesmo intervalo, pego o primeiro, Ctrl Shift para baixo até pegar todo mundo. Formatação condicional, realçar a regra das células, valor duplicado, só que agora eu falo que eu não quero que ele leia as duplicações, e sim os valores exclusivos. Agora é só escolher a cor que você quer, vou deixar no preenchimento vermelho e clicar em OK. Parece que nada funcionou, mas realmente é o contrário que a gente tem que simular. Então, se eu colocar 222 aqui, é um valor que é único. Ó, 333, 444, qualquer informação aqui que não for repetida, é o que ele vai fazer pintando, ou seja, é o contrário da primeira situação. E se eu tiver duas colunas? Eu quero analisar quem? Por exemplo, aqui nessa base, eu vou analisar o CNPJ. Então, eu só seleciono o CNPJ e faço a minha mesma formatação de valores duplicados. Olha que legal. Agora, se eu quero que ele analise duas colunas, eu seleciono as duas, vou de novo no formatação condicional e vou mandar ele colorir para mim se for duplicação. Vamos fazer um teste nessa última? CNPJ 222. Olha lá, cliente X. Pronto, ele está analisando duas colunas, porém que fique bem claro que é uma análise individual, diferente da dica 1 que a gente deu. Eu precisava usar uma fórmula na formatação condicional se eu quisesse verificar duas colunas ao mesmo tempo, ou criar uma coluna-chave aqui. Eu vou pegar esse CNPJ, concatenar com o cliente e falar que eu quero que ele pinte quando encontrar duplicação nesse código de chave que eu acabei de criar. Ó, eu posso selecionar, vou mandar ele pintar de amarelo quando o valor for duplicado. Vamos ver lá no comecinho o que aconteceu? Ó, vou colocar um outro código aqui, 777. Ele é único. Ou vou colocar um cliente teste aqui. Pronto. Assim, eu estou pintando os dados duplicados para entregar um relatório ou tomar uma outra ação sem precisar remover. Vamos para a dica número 3. Depois que a gente viu a dica 1, que é a parte de remover as duplicações, infelizmente, se chegar um cliente novo, eu tenho que fazer todo o processo outra vez. Vamos ver como é que funciona isso. Então, eu cheguei aqui, fui lá no dados, mandei remover minhas duplicadas, dei OK, me avisou quantos tinham e removeu. Ó, deixou só isso. Se alguém chegar aqui e colocar novo, e colocar mais uma vez o novo, eu tenho que fazer de novo. Clica aqui, vai em dados, remover duplicadas, e assim a minha base vai estar novamente limpa. Mas eu gostaria de deixar isso pronto para o meu usuário. E a terceira dica que eu vou dar está ligada com remoção de duplicadas através de uma macro, super simples. Você vai começar clicando no desenvolvedor e pedindo para gravar uma macro.
Aqui no canal a gente tem um vídeo explicando detalhadamente o conceito e a utilização de macros. Então aqui é um passo 2 para aplicação da macro nesse exercício de remoção de duplicadas, ok? Então essa minha macro aqui, ela vai limpar toda a minha base, ela vai remover as duplicações. Então vou chamar de remover dados duplicados. Vou salvar nessa pasta de trabalho. E vou fazer o trabalho que eu tinha feito antes. Vou clicar na primeira célula, porque eu sempre vou ter pelo menos um cliente. E no dados, remover as duplicadas e dar OK. Ele já tinha feito, então não tem problema. O importante é que a macro gravou já essa informação. Eu quero fazer isso com um clique 1, 2, 3, 4 vezes. Então eu vou repetir com a macro sendo gravada. O procedimento mais uma vez. Aqui no remoção, assim como o primeiro exemplo, eu vou deixar só o CNPJ. Aqui nessa terceira, eu vou deixar sem o valor só os dois e dar OK. Terminada essa macro, eu vou colocar aqui nesse botão que eu fiz usando uma forma, inserir formas retângulo aqui, ó. Coloquei um retângulo de cantos arredondados. Agora você vai clicar aqui para parar de gravar a sua macro, aqui embaixo, ó. Parar gravação. Para finalizar, é só selecionar com o botão direito esse retângulo e mandar atribuir uma macro. Vou colocar a macro remoção de duplicadas, dar OK. E agora é só testar. Se eu colocar aqui algumas vezes Microsoft e aqui algumas vezes esse mesmo código 115, deixa eu fazer a mesma coisa com esse CNPJ e com essas informações. Vou copiar aqui os dados. Agora, quando eu clicar em remover dados duplicados, o Excel tem que fazer toda essa análise para mim automaticamente. Mas calma aí que eu tenho mais uma última dica para que esse botão fique funcionando para qualquer tipo de informação dessa planilha. Para fazer o primeiro teste, vamos clicar aqui nesse botão e ó, ele vem aqui e remove tudo. Como é que eu sei? Não tenho mais várias vezes aqui Microsoft, o código ele tirou de todas as bases. Porém, a macro está incompleta. Vamos fazer o seguinte, para você confirmar isso, clica nesse botão que você criou com o direito do mouse, pede atribuir macro e clique em editar. Olha o que o Excel faz. Da 9 até a 25 é o primeiro intervalo que ele removeu a duplicação, da 9 a 25. Só que eu posso ter 5.000 linhas. A mesma coisa acontece aqui, ó. 9 até 5.000, 9 até 500. Tudo isso daqui precisa ficar variável. A dica é tirar a referência da linha. Deixar somente a referência da coluna. Eu vou deixar só o cifrão da coluna em todos. Ó, cifrão E, cifrão E. Cifrão G, cifrão H, assim, ou melhor, vou tirar aqui, né? Assim o Excel vai fazer sempre com a coluna com quantas linhas você tiver automaticamente. Eu vou clicar aqui no X para voltar. Vamos fazer um teste? Se eu colocar agora um monte de 115 aqui e mais um monte de repetições, deixa eu repetir esse código aqui, vou arrastar e pedir para copiar. Agora é só clicar nesse botão que você criou e atribuiu a macro, que ele sempre vai fazer isso com todas as suas bases. Vou fazer um teste aqui, ó. Vou copiar tudo isso algumas vezes aqui para baixo. A mesma coisa eu vou fazer com essas informações. Olha que legal. É só eu pedir agora para o meu botãozinho remover. E eu não preciso mais ter preocupação se eu estou entregando um relatório errado. Não esquece que na hora que você for salvar, o Excel vai te dar uma mensagem que esse é um arquivo sem macros. Eu vou clicar em não. Como eu disse, isso tem um vídeo que a gente gravou aqui no canal, uma aula só sobre macros. E eu vou escolher aqui XLSM e salvar para que eu possa usar essa macro toda vez que eu abrir meu arquivo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido como aplicar isso no seu dia a dia. Volta, testa, aplica aí no seu trabalho. Eu juro, funciona.